Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao Infomercado BR. Eu sou o Giovanni Lorenzon. Para dar continuidade agora, nesta sexta-feira, ainda no ponto da Operação Carbono Oculto, né? Que está pegando em cheio a presença do PCC no setor sucroenergético. Aliás, algo que já se sabia, se desconfiava, sempre foi alvo de denúncias, né? Mas agora as provas começam a aparecer. Bom, o que exatamente eu quero abordar? A questão da venda direta de etanol das usinas para os postos. Se as vendas diretas das usinas para os postos, que foi aprovada lá no governo Bolsonaro, praticamente no final do governo Bolsonaro, tivesse uma capilaridade muito maior do que tem hoje, certamente a presença do PCC e, mais especificamente, as fraudes fiscais e tributárias teriam sido mitigadas. Isso mesmo. Vão me taxar de simplista aqui, mas o pessoal do setor sucroenergético me conhece. Sabe que eu entrei nessa briga apoiando a venda direta de etanol desde 2017, né? Quando o Alexandre Lima, ainda hoje presidente da Associação dos Fornecedores de Cana de Pernambuco, e da Coaf Cruangia, usina cooperativista lá da zona da Mata Norte do estado de Pernambuco, e então presidente da FEPLANA, que junto com o Renato Cunha, presidente do Sindaçúcar de Pernambuco, e hoje também presidente da Nova Bio, foram os grandes defensores dessa luta, que apanharam bastante, e eu também, das grandes distribuidoras aqui do Sudeste, mas isso é outra história. Bom, o que ocorre então com a venda direta do etanol das usinas para os postos? Além de baratear, porque se elimina o intermediário, acabaria ou acaba, para aquelas poucas usinas que estão operando hoje diretamente com os postos, a intermediação, essa camada de distribuição, que é onde as fraudes se concentram, né? É nota fiscal a mais circulando. Só para se ter uma ideia, mesmo aqui no Centro-Sul, onde tem muitas usinas e uma rede de distribuição muito grande, tem algumas regiões que tem dois tipos de distribuidor. Um que busca o etanol lá na origem e depois entrega para o distribuidor final, que vai fazer a tankagem e pulverizar isso no varejo. Ou seja, é mais uma camada, mais uma nota fiscal fria podendo ser esquentada. É aí que mora o grande problema. Se essa venda direta de etanol tivesse muito mais presente hoje, primeiro, que a entrada do PCC talvez não fosse tão fácil. Ele precisa lavar o dinheiro aonde? Através dessa sequência comercial do biocombustível. Peguemos aí uma usina hoje que venda uma parte do seu biocombustível diretamente para uma rede de postos, ou para um posto que seja. Essa parte já não tem a presença
da intermediação, ok? Isso já é um fator positivo. Agora, se multiplicássemos isso para várias regiões, né, abrangendo aí várias usinas e várias redes, o que ocorreria também? O alcance geográfico e o alcance de CNPJs seriam menores, o que facilitaria a fiscalização. Porque a fiscalização no Brasil, em qualquer setor, é sofrível, principalmente por falta de número suficiente de auditores fiscais, sejam federais, sejam estaduais ou sejam municipais. Deu para perceber mais ou menos o que eu estou querendo dizer? Imagino que sim. A COAF, que eu acabei de citar, presidida pelo Alexandre Lima, produziu pouco etanol na safra passada, porque o açúcar estava mais remunerado. 16 milhões de litros de etanol. Desses 16 milhões de litros de etanol, 12 milhões de litros foram negociados diretamente pela COAF e os postos. O Alexandre Lima me contou que a usina não precisou comprar e não precisa comprar nenhum caminhão para fazer essa distribuição. As redes de postos vão buscar diretamente o etanol lá em Timbaúba. O etanol chega mais barato para o produtor do Nordeste, para o produtor de Pernambuco, pelo menos desses 12 milhões da safra passada da COAF, e livre de qualquer possibilidade de fraude. Não estou dizendo que as usinas que vendem uma outra parte para as distribuidoras, ou essa parte que são vendidas para as distribuidoras, sejam necessariamente fraudadas. É claro que não estou nem pensando nisso. Mas, quanto mais a gente nesse mercado, é claro que essas possibilidades estão presentes, como estamos vendo agora. Bom, a questão da venda direta, então. No Nordeste é mais fácil. As grandes regiões consumidoras, como as capitais, estão próximas. No Sudeste, em São Paulo, por exemplo, está um pouco mais longe. No entanto, o número de usinas é muito grande. Então você imagina que mesmo uma usina não querendo investir, tem as redes de postos que poderiam buscar esses combustíveis. E poucas usinas no Sudeste estão fazendo isso, ou quase nenhuma. Aliás, eu não tenho nem notícia disso. O curioso disso é que as grandes distribuidoras, como Raízen, né, controlada aí pela Shell e pela Holding e Cosan, a Vibra, que então, lá atrás, durante a disputa pela venda direta de etanol, era a BR Distribuidora, a Ipiranga, que é do Grupo Ultra, foram as que mais combatiam a venda direta de etanol. Principalmente a Raízen, porque tem uma margem grande, uma vez que também ela é verticalizada, ela produz o seu próprio etanol. E elas hoje são, ou foram, ou vinham sendo, né, as mais prejudicadas por essas fraudes com o etanol muito barato, chegando subfaturado nas redes de postos sem bandeira. O Rubens Ometo, o acionista majoritário da Cosan, sempre criticou isso.
E hoje, ainda hoje, as usinas, muitas usinas e muitas redes de postos sentem pressão indireta dessas distribuidoras. Porque, como eu disse, as usinas não conseguem vender tudo que produzem diretamente, portanto, precisam que uma parte do seu biocombustível seja vendido para as distribuidoras, e os postos também não conseguem operar somente com etanol que pudesse ser comprado diretamente das usinas. Portanto, também precisam das distribuidoras. E aí a usina fica com medo de operar diretamente, por medo de retaliação, da mesma maneira que o posto também teme ser retalhado naquilo que ele precisaria comprar das distribuidoras. Né? Claro que o problema, esse problema atual aí do PCC, envolve pequenas e médias distribuidoras. Algumas delas já presentes lá atrás, também durante todos os anos de disputa entre os defensores da venda direta e os críticos da venda direta aqui do Sudeste, principalmente. Só para concluir, durante todo esse período nessa disputa, várias das minhas matérias em vários veículos pelos quais eu passei nesse período, inclusive foram objeto de menção no CAD, que bem antes de ser aprovado pelo Congresso a venda direta, deu parecer favorável, porque, no mínimo, como eu disse, aumentaria a concorrência com as distribuidoras e, portanto, esse etanol chegaria mais barato ao mercado. E agora vimos então que, além desse etanol podendo chegar mais barato, chegaria com menos possibilidade de fraude e o mercado e o Tesouro estadual e federal ganhariam mais. Muito obrigado, até uma próxima.